Oi pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para os nossos alunos aí do concurso Educação, para falar um pouco a respeito do que está em discussão sobre a medida provisória 746 de 2016, que traz alteração para LDB, né, para a lei 93, 94 e 96, principalmente em relação a essa reforma do ensino médio. Bom, o vídeo que vocês vão assistir que está no nosso site, ele está atualizado até julho, antes dessa medida provisória ser debatida e ser colocada em questão. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo à parte? A medida provisória 746 de 2016, ela surgiu, foi publicada em 22 de setembro de 2016. Só que ela ainda está em tramitação. Hoje que eu estou gravando esse vídeo, hoje é feriado, 2 de novembro de 2016, ela ainda está ontem, né? Ela estava em processo de análise da comissão no Senado. Então, eles estão pedindo ainda análise, audiência pública, até dia 21 de novembro ainda vai ter alguns debates, então ela não está definitivamente aprovada, tá? Então, pode ser que ela seja aprovada dessa forma como ela tá, ou então que algumas alterações sejam feitas. Só que em questão, ela já está na LDB. Se você entrar no site do Planalto, até o arquivo que eu vou anexar, agora quando você for, eu fiz um estudo, né, sobre a medida provisória, você vai pegar lá no site, na aula 2 da LDB, e junto eu vou estar colocando também a LDB atualizada com a data de agora, que já aparece as alterações da medida provisória, tá bom? Bom, se você já está com o seu edital de concurso aberto, e foi lançado antes de 22 de setembro, provavelmente porque, como a gente está também em ano eleitoral, nenhum concurso pode ter sido lançado de final de julho para frente. Se o seu edital já está aberto, não precisa você se preocupar, porque não vai ser alvo de questão da sua prova, tá? Se a banca questionar alguma coisa a respeito da alteração da MP 746 na sua prova, você pode entrar com recurso, porque a banca não pode colocar nada, nenhuma alteração que aconteça após a abertura do edital, tá? Mas se ainda continuar em votação e você tem aí o seu edital lançado em janeiro, a medida provisória ainda não foi definida e você está assistindo esse vídeo, bom, então é interessante que você esteja lendo esse anexo que eu coloco aí no site sobre o que muda. Eu coloco um documento falando assim, como era a redação da LDB e como fica depois da aprovação da medida provisória 746. Bom, a medida provisória, ela vem trazer, a proposta da MP 746 é trazer uma reestruturação do ensino médio no Brasil. Bom, ela vai estar trabalhando, você vai estar conferindo nesse material, ela vai estar influenciando em mudanças no artigo 24 da LDB, no artigo 26, principalmente no artigo 36, as mudanças são assim imensas, porque o artigo 36, ele trata especificamente da questão do ensino médio, da estruturação do ensino médio. E depois também artigo 41, depois 61, 62, que vai falar sobre a questão da formação do educador, do profissional da educação, tá? Na questão da sua formação. As alterações mais significativas, eu não vou estar falando tudo para você aqui agora, vou estar falando dos pontos principais. E também não está na LDB, mas a medida provisória, ela cria um programa de fomento ao estabelecimento, as escolas que vão trabalhar com o ensino médio em tempo integral. Bom, então, os estados já estão lançando propostas, né? Cerca de 23 estados já lançaram propostas para o MEC dizendo que vão entrar nessa política de fomento ao ensino médio em tempo integral. E a proposta tá criando uma mudança significativa no ensino médio. Bom, essa mudança houve, a partir do momento que ela foi publicada, a partir de 22 de setembro de 2016, está acontecendo muitas manifestações, ocupação de escolas, manifestações nas ruas, tanto de estudantes como de educadores. Por quê? Uma das alterações que a medida provisória traz para o ensino médio é a questão da organização curricular. Na questão da organização curricular, até antes da medida provisória, componentes curriculares como a filosofia e a sociologia eram obrigatórios em todas as séries do ensino médio. Nem poderia ser assim, por exemplo, ofertado apenas no primeiro ano e no terceiro. Não. A filosofia e a sociologia deveriam estar presentes em todos os anos do ensino médio, durante os 3 anos do ensino médio. Outra mudança também significativa, a questão das artes, ela deixa de ser obrigatória.
olha só, ela não foi retirada, né, do currículo do ensino médio, nem a artes, nem a educação física. Mas a partir do momento que fala que ela não é mais obrigatória, será que as escolas vão criar currículos, né, que estejam tornando-se obrigatório o ensino da arte e da educação física? Se não está mais como obrigatório, a LDB não coloca mais esse critério, então é uma discussão em cima disso, né? Então, esses componentes curriculares, filosofia, sociologia, artes e educação física, eles foram muito ameaçados com a questão da medida provisória. Outra alteração também é a questão da carga horária. Se você for ver lá no artigo 24, quando fala da organização da educação básica, fala que tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, eles têm uma carga horária de 800 horas no ano. Essa proposta, ela traz uma progressiva, um progressivo aumento de 800 para 1.400 horas por ano no ensino médio. Isso torna o ensino em tempo integral, talvez não todos os dias da semana em tempo integral, mas alguns dias da semana em tempo integral. Outra mudança é que a base curricular nacional, ela não vai mais ser necessária durante os 3 anos do ensino médio, mas ela precisa ter uma carga horária de 1.200 horas. Então, se a gente for pensar que um estudante pode estar numa escola que trabalha com ensino médio em tempo integral, após, né, essa medida aprovada e já efetivamente acontecendo, o governo está estimando aí que para 2018 já comece a acontecer, o estudante ele vai ter, no primeiro ano, se ele tiver um curso de 1.400 horas anuais, no primeiro ano ele já vai concluir a base curricular nacional. O que acontece depois então? Porque o ensino médio continua sendo de 3 anos, tá? Nesses 2 outros anos, ou 1 ano e meio, conforme for a organização escolar, ele vai cursar um itinerário formativo diferente. Então, o artigo 36 também foi mudado para colocar que a organização curricular, ela fica depois dividida, após essa carga horária de 1.200 horas da base curricular nacional, ela fica dividida em 5 itinerários formativos, tá? Que vai ser as linguagens, a matemática, as ciências da natureza, as ciências humanas e a educação profissional. Tá? Então, as escolas elas vão escolher, e não está muito bem definido se as escolas vão ofertar os 5 núcleos, se as escolas vão ofertar 2 ou 3 núcleos. Mas aí o que acontece? O estudante vai cursar. A proposta é que o estudante curse essas primeiras 1.200 horas em 1 ano ou em 1 ano e meio na sua escola, e depois ele vai optar por fazer um desses itinerários formativos. Ou ele vai para a área de linguagens, ou ele vai para a área da matemática, ou ele vai para a área de ciências da natureza, ou ciências humanas, ou então para a educação profissional. A proposta, aparentemente, parece ser bem interessante, desde que não fique com prejuízo nesses componentes curriculares que os estudantes já estão tendo. A base curricular nacional está em discussão ainda, ela não foi aprovada. Então pode ser que provavelmente essas matérias, a artes, a educação física, a filosofia e a sociologia, elas entrem obrigatoriamente na base curricular nacional. Ou a MP possa ser mudada também. Como ela está em debate, ela está em discussão, isso pode ser alterado, de repente criar mais um eixo formativo. A gente não sabe exatamente como que isso vai desenrolar, tá, pessoal? Mas, a princípio, é isso que está colocado na medida provisória, tá bom? E outra coisa também interessante, que é importante que você esteja atento aí, leia o texto, né, que eu coloquei, a planilha que eu coloquei, na íntegra, tá, pessoal? Que eu faço a comparação do conteúdo de antes do conteúdo de depois, após a medida provisória, 746. Outra coisa interessante que nós estamos falando, que além dessa questão da organização curricular, o ensino médio ele vai poder ser organizado em módulos, em semestres, tá? Em série anual, vai poder aproveitar. Como assim na graduação? Quando você aproveita matérias que você já fez, disciplinas que você já fez, você vai poder aproveitar. Outra coisa também que vai poder acontecer é que até mesmo aquela que foi cursada no ensino médio, por exemplo, ele optou pelas ciências humanas, né? Então ele cursou o itinerário formativo de ciências humanas. Esse currículo foi estruturado e ali ele cursou alguns componentes curriculares específicos que na graduação, que ele vai fazer também uma graduação na área de ciências humanas, ele pode aproveitá-las. Isso também está proposto, né, está previsto na LDB a partir da medida provisória 746. E também algo que foi muito discutido, questionado, criticado, e que também é uma questão que nós temos que pensar e discutir, é a questão na formação do educador, lá no artigo 61, fala que quem pode atuar como educador é aquele que tem a formação pedagógica ou a formação da licenciatura, e aí aparece, foi incluído, né, a medida provisória inclui mais um item, que é assim, a questão do notório saber.
O profissional pode atuar como professor na área profissionalizante se ele comprova notório saber. Então ele não precisa ser formado exatamente na área, ele só precisa comprovar que ele tem notório saber. Bom, como isso vai ser comprovado, como isso vai acontecer, nós não sabemos, não está ali previsto, só está falando que pode ser comprovado notório saber e a pessoa está trabalhando naquela instituição de ensino, mas na área do ensino profissional. Tá bom, então, vamos aguardar aí o que se define no decorrer aí das análises do Senado, que mais o MEC vai estar colocando. A princípio, nós temos que estar atento a essas mudanças principais, tá bom? E assim também, lembrando que a educação física e a artes, ela é componente obrigatório ela passa a ser ensino obrigatório, o ensino desses componentes curriculares só no ensino fundamental, tá? Então, não fala, olha só, não fala que não vai ter no ensino médio, mas fala que não é obrigatório. Aí vai depender da organização curricular de cada escola, privada, pública, tá? E como que isso vai ser debatido na elaboração dos currículos. E como também vai ser essa questão, 1.200 horas eu faço no núcleo comum e o restante da carga horária do curso de 3 anos eu faço num itinerário formativo. Eu quero fazer em ciência da natureza. Não está falando exatamente quais os componentes curriculares, as disciplinas que tem que ter nesse itinerário formativo de ciência da natureza. Então foi colocado na proposta, mas isso vai ter que ser debatido para se discutir como isso vai ser realmente colocado num planejamento curricular e depois se efetivando. O governo vai estar investindo com essa política de fomento à questão do ensino médio em tempo integral, porque as escolas vão precisar se estruturar, as escolas vão precisar ter condição, estrutura física e de pessoal para atender o estudante do ensino médio em tempo integral. Tá? Isso está sendo muito debatido também porque essa questão de investir mais no ensino médio vai ao contrário da PEC, a 241 também de 2016, que fala da questão do congelamento de gastos do governo, principalmente com essa questão da educação. Isso também está uma polêmica muito grande no Brasil atualmente e a gente tem que estar sintonizado nessas coisas, porque pode ser com certeza um tema de uma redação do seu concurso, tá? Depois temas de questões, pode não ser cobrado como legislação, mas num texto de língua portuguesa, numa discussão, em charges, em pedido de redação, como é atualidade, conhecimentos de atualidade, isso pode sim ser cobrado na sua prova. Bom, se você tiver alguma dúvida a respeito disso, eu puder te ajudar, tá? Mande seu e-mail para leis.educação@gmail.com. Se você ainda não é nosso estudante, nosso aluno aí do concurso Educação, vem estudar com a gente, se preparar para concurso na área da educação. A gente tem aí um pacote com um curso intensivo com 8 áreas específicas de estudo para quem está fazendo concurso para a área de educação, também para os institutos federais, tanto concurso em nível municipal, estadual e principalmente dos institutos federais. A gente tem aí bastante conteúdo para essa área. Se você também quiser fazer aulas avulsas, nós também temos os pacotes que você pode estar adquirindo, estudos avulsos desses conteúdos que costumam cair em concurso na área da educação. Entre lá no site www.concursoeducacão.com.br, sem acento, sem ser cedilha, e esteja ali conhecendo o nosso site ou mande um e-mail para leis.educação@gmail.com. Bom, se você gostou do vídeo, se te ajudou, curte aí o vídeo e também se inscreva no nosso canal para receber mais informações, tá bom? Então, falei para vocês que hoje é feriado, mesmo que você não esteja assistindo aí no feriado, estude bastante, mesmo no feriado, nos finais de semana, se prepare mesmo, com muita disposição, porque é se preparando que a gente conquista a sonhada aí posição, a aprovação no concurso público. Um abraço, bons estudos!